A direção do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou hoje a mudança na publicação dos plantões de juízes e desembargadores. A portaria visa atender exigências de uma resolução aprovada na semana passada pelo Conselho Nacional de Justiça. A portaria estadual foi assinada ontem pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho. Em coletiva à imprensa, na manhã dessa terça-feira, o corregedor do tribunal explicou a importância da mudança. Antes, o plantão do desembargador e dos juízes era publicado até 2 meses antes. Agora, essa antecedência será de apenas 5 dias. A fixação do juiz 2 meses antes, isso levava e conduzia os advogados e as partes esperarem que aquele juiz entrasse no plantão para poder dirigir a sua petição. Isso não de má fé, mas porque conhece a posição do magistrado, conhece suas decisões. A publicação dos plantões semanais, feita com 5 dias de antecedência, começa na próxima semana. Outra novidade é a divulgação dos honorários dos magistrados, que deve começar a ser feita na página eletrônica. Eu acho que a divulgação, a transparência, o servidor público deve ter. Ele recebe o salário do poder público e deve divulgar sim. Mas eu acho que deve divulgar e a divulgação deve ser com responsabilidade, não expondo as pessoas. Eleições 2012 foi divulgada hoje a primeira pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral dos candidatos que disputam a Prefeitura de Manaus. Confira os números. Na pesquisa realizada entre os dias 12 e 15 de julho, o candidato Arthur Virgílio, do PSDB, sai na frente com 20,6% das intenções de voto. Em seguida, aparece Serafim Correia, do PSB, com 18,1% da preferência dos eleitores da capital. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, vem em terceiro lugar, com 17,1%. O candidato Henrique Oliveira, do PR, aparece em quarto lugar, com 12,3% das intenções de voto. Na sequência, vem o deputado federal Sabino Castelo Branco, do PTB, com 10,2%. Já o deputado federal pelo DEM, Paulderney Avelino, aparece com 5,3% da preferência do eleitor. Herbert Amazonas, do PSTU, tem 1,2% e o candidato Luiz Navarro, do PCB, 1,1%. Na última posição, a pesquisa mostra o candidato Jerônimo Maranhão, do PMN, com 1% das intenções de voto. 6% dos entrevistados responderam não saberem quem votar nesta eleição. 7,2% afirmaram que vão anular ou votar em branco nesta eleição. E dando continuidade à série de reportagens sobre o perfil dos candidatos que disputam as eleições municipais este ano, vamos mostrar agora um pouco da história política e também as propostas dos candidatos Paulderney Avelino, do Democratas, e de Luiz Manuel Navarro, do PCB. Paulderney Tomás Avelino é natural do município de Eirunepé, no interior do Amazonas. É casado e tem 2 filhos. Em 1973, trabalhou como técnico nas fábricas do Distrito Industrial em Manaus e no fim dos anos 70 se formou em Engenharia Civil na Universidade Federal do Amazonas. Mas foi na década de 90 que Paulderney entrou na política, quando foi eleito pela primeira vez como deputado federal pelo antigo partido da Frente Liberal, hoje o Democratas. Agora pelo DEM, Paulderney cumpre o 5º mandato em defesa da Zona Franca de Manaus. Na Câmara, ele foi o responsável pela lei que modernizou o PIN, com a criação do Polo de Componentes. Em 2011, Paulderney foi considerado pela revista Veja o parlamentar mais influente no Brasil. Então, a partir daí tem uma história de defesa do nosso polo industrial e do nosso povo. É a primeira vez que Paulderney disputa uma eleição majoritária em Manaus. Se eleito, pretende buscar mais incentivos para o polo industrial. Além disso, a luta, segundo ele, também será por melhorias no transporte coletivo e na infraestrutura da cidade. Nós temos que resolver o problema do transporte urbano de Manaus, nós temos que resolver o problema do centro histórico de Manaus, mas nós temos ainda que resolver o problema de água aqui na Zona Leste, o problema de água na Zona Norte de Manaus. Outro candidato na disputa pela Prefeitura da capital é Luiz Manuel Navarro, do PCB. Natural de Manaus, Navarro tem 69 anos, é casado e tem 5 filhos. O candidato trabalha na construção civil há pelo menos 20 anos e é a 4ª vez que disputa uma eleição majoritária no estado pelo Partido Comunista do Brasil. Ele conta como foram os primeiros passos na política. Nós começamos a nossa candidatura como deputado federal pelo PCB e quando
realmente o PCB voltou à ação, nós nos integramos novamente e consideramos isso uma missão partidária. Navarro explica que a decisão de participar mais uma vez do pleito foi motivada pela vontade de ser mais uma opção para os eleitores. Uma das propostas do candidato é promover a isenção das taxas de água, energia e IPTU para as pessoas desempregadas. Se eleito, ele afirma que a sua administração será baseada na formação de conselhos populares que iriam assumir o trânsito e o transporte na cidade. Deslocar parte da população para usar o transporte coletivo fluvial. O pessoal da Zona Oeste e o pessoal da Zona Leste podem muito bem, aproximadamente 400 mil pessoas, serem deslocadas para usarem o transporte fluvial, transporte coletivo fluvial. Com isso, nós tiraremos boa parte do atravancamento da mobilidade da cidade. Em instantes aqui no Band Cidade, parceria entre Amazonas e Rondônia vai beneficiar produtores do estado com a importação do calcário. E veja também, doença pouco conhecida pode ser confundida com outros problemas de coluna. É a espondilite, que não tem cura, mas pode ser tratada.